Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs que aqui nos acompanham neste momento de reflexão, de um pequeno aprofundamento sobre a Palavra de Deus, como foi proposto nesse mês dedicado à Sagrada Escritura. Buscamos a cada domingo fazermos uma reflexão sobre uma parte, sobre uma realidade que seja muito própria da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Assim, queremos convidar neste momento a buscar se abrir a este aprofundamento, a esse estudo, que aqui, lógico, não queremos fazer grandes voos, no conhecimento sobre a Palavra de Deus, mas de fato dar algumas pistas, abrir aqui de fato algumas interrogações para que pessoalmente possamos em casa, no momento oportuno e com mais calma, de fato nos aprofundarmos nesse estudo pessoal acerca da Palavra do Senhor. Hoje, coube-nos aqui acompanhar esse momento com vocês, fazendo uma pequena reflexão sobre 3 momentos, que encontramos na Sagrada Escritura. Primeiramente, iremos aqui refletir sobre a pessoa do Messias, no Novo Testamento. A vinda do Salvador, em meio a este mundo. Um segundo momento, iremos fazer um voo sobre os nossos santos evangelhos, os nossos 4 evangelhos. E por fim, encerramos aqui, tocando um pouco a realidade das cartas apostólicas, o testemunho apostólico presente na Sagrada Escritura. Então iniciemos neste momento na presença de Deus, pedindo que Ele nos possa acompanhar com a sua graça, para que possamos aqui sermos instrumento para o conhecimento, para o saber, mas também que Deus possa bem em casa abrir o nosso coração para que possamos ter junto à sua palavra, junto à Sagrada Escritura, essa experiência tão forte na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então invoquemos a presença do Espírito Santo, aquele que move o nosso conhecimento, move aqui a nossa fé, que possa Ele nos conduzir com a graça e assim nos fazer amadurecer em vossa bondade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, com a força do Espírito Santo, apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos neste momento, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, já iniciando esse nosso estudo sobre a vinda do Messias, estar a dizer que qualquer pessoa que seja, que se coloque nessa busca, nesse estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, só terá sucesso se considerar, antes de mais nada, que a vinda de Jesus ao mundo nada teve de ser um ato casual, nem mesmo inesperado. O plano divino da encarnação tinha sido desde sempre aqui, já desejado por Deus, e esteve presente nos primórdios da raça humana, anunciado de muitas formas e maneiras, por intermédio de muitas pessoas inspiradas diretamente pelo próprio Senhor. E mais do que anunciado, Jesus, aqui a sua encarnação enquanto Filho de Deus, com todas as suas consequências, havia sido então planejada desde a eternidade pelo próprio Deus unitrino. Com isso aqui, já deixamos bem claro de início que a vinda do Messias, antes mesmo que o mundo fosse criado, já estava ali presente no coração de Deus. E lógico que os acontecimentos que foram aqui decorrentes a partir da própria criação, a própria condução ali do povo de Israel, tudo isso colaborou para que possamos, através dos sinais deixados aqui pelo próprio Deus, interpretar, identificar ali a mensagem, o anúncio da vinda do Salvador. Quando pensamos de fato em anúncio, a ideia que nós temos aqui
é a promessa. Deus sempre trabalhou com a humanidade por meio da promessa. Deus então prometeu a vinda do Salvador. E lógico que a sua chegada, uma vez preparada, foi então de fato ali conduzida pelos profetas, pelos anjos, pelos oráculos, para que o povo pudesse de fato estar pronto, não somente para ver os sinais, mas também esperar a sua chegada. Então, quando Deus criou o homem, o fez, com o propósito de fazê-lo desfrutar com ele uma comunhão íntima e pessoal. Infelizmente, a intervenção do diabo e a entrada do pecado na natureza humana retardaram esse propósito. E sua consecução, a obra criadora de Deus, necessitou ser feita de pelo novo caminho. Caminho esse completamente dentro da soberania do próprio Deus. Isso é, momento que o projeto de Deus ele foi interrompido pela ação do demônio, pela realidade do pecado no coração do homem. Deus, em sua soberania, ele então veio aqui a iniciar um novo projeto. Projeto esse, também lógico, que é da sua vontade, que é do seu querer. E lógico, neste novo caminho, completamente dentro da sua soberania, Deus agora, ele então inicia esse projeto de ir ao encontro do homem, caído e escravizado pelo pecado, alvo, lógico, de uma condenação eterna, para então, junto deste homem, decaído, fragilizado no pecado, pudesse ele agora de iniciar o seu projeto de salvação. A relação de Deus com este homem, decaído, pecador, passa agora, então, por dois crivos. O primeiro, Deus nos ama. Deus ama a humanidade. Então Deus passa a olhar a humanidade, olhar o homem pelo olhar do seu amor. E o outro crivo, presente nessa relação com o homem neste momento, decaído, é a própria justiça divina. Como se falamos muitas vezes aqui na paróquia, nas nossas homilias, a ideia que temos muitas vezes, que Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, parece muitas vezes estar a restringir a Deus a somente uma vertente. Deus é bom, Deus é bondade, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E isso deixa muito claro dentro ali a história do povo de Israel. É muito claro a justiça divina. Então, devido, lógico, à sua divindade, à sua santidade, à sua justiça, Deus deve punir o homem por causa da sua transgressão, por causa do pecado cometido. Mas também, devido ao seu amor para com todos nós, também Deus quis salvar a humanidade. Deus quis salvar o homem dessa condenação. A justiça então divina exige que o homem seja então punido, receba o justo castigo pelos seus atos. Contudo, o seu amor por nós homens não admite a ideia de abandonar o homem ao seu estado de miséria, de desgraça, longe do seu Criador e em permanente conflito espiritual, lógico, a própria condenação. Então, como conciliar essa realidade, esse dilema em Deus? Deus é justo por um lado, mas Deus é amor por outro. Por um lado, Deus tem ali todo o direito de punir, de condenar, de castigar. Por outro também, Deus é livre para amar, perdoar, resgatar, salvar. Então, a dívida do homem, uma vez aqui, para com Deus, sendo ela imensa, impagável, Deus então viu a necessidade de restituir essa dívida nele.
Deus começou a pensar, em seu coração, como fazer com que o homem, pecador, possa se redimir para comigo, com meu amor. Daí, então, lógico, Deus não querendo ver a humanidade condenada, Ele então, nesse novo projeto, nesse novo caminhar com o povo de Israel, Ele então nos envia, o seu próprio Filho. Foi por meio então, nesse encontro, no seu amor, que Deus então viu a necessidade da encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o seu Filho, Jesus Cristo e Senhor nosso. Por meio então da morte de Cristo na cruz, Ele então provou, de fato, ali o sofrimento, a amargura do pecado do homem, carregou sobre os seus ombros a miséria humana. E nesse momento, Cristo proveu a solução esperada pelo próprio Deus. Sanou, no coração de Deus, ali, o pecado da humanidade. Assim, o amor de Deus vencera a miséria humana, o pecado humano, e neste momento a humanidade estava destinada à condenação, ela foi salva pelo próprio Deus. Em suma, podemos dizer aqui de uma forma muito clara, só Ele pôde representar toda a humanidade em sua totalidade de sofrimento, angústias, pecados, sofrimentos, em sua própria pessoa. Cristo assumiu tudo nele. Assumiu todos os homens, pecados, misérias, fraquezas nele. E neste momento, na cruz, Ele expiar, Ele pagar, toda a ofensa cometida pelo pecado contra Deus. Assim, a maldade do pecado foi anulada no mundo, reconciliando e, lógico, unindo novamente a humanidade com Deus. E assim, Deus, Ele se vê imensamente realizado pelo sacrifício de Cristo, pois novamente Ele ganhou para Ele a sua criação. A encarnação do Filho propiciou os meios para que tanto no amor ou na justiça, Deus fosse de fato ali realizado. O Salvador já havia sido prometido antes da promulgação das maldições oriundas do pecado. Este princípio é norteador para compreendermos a obra de Cristo em meio a este mundo e nos identificarmos com a sua pessoa. Durante todo o Antigo Testamento, ali, os profetas, que ali conduzia o povo na fé, o fio condutor que liga os diferentes livros neste momento e os torna uma impressionante unidade é a promessa da vinda do Messias. Uma segunda confirmação na esperança da vinda do Salvador, mediante as promessas feitas, encontramos também em Abraão, no qual Deus diz que todas as nações seriam benditas em sua descendência. Com isso, nós vemos que não somente o Novo Testamento nos fala da chegada, da alegria, o contemplar e o sentir a presença do Salvador, mas mesmo no Antigo Testamento, lá com Abraão, passando pelos profetas, por Moisés, nós então percebemos já ali a presença do Messias, a presença do Salvador. A promessa do Filho também é confirmada, como falamos agora aqui, por Moisés, principal figura para o povo judeu e mediador do pacto da lei. Ele profetiza a respeito do profeta que viria e que o povo deveria ouvir e obedecer, sob pena de prestar contas diante de Deus.
Nos escritos dos profetas, aonde são muitos ali a afirmarem tantas verdades acerca do Messias, são muitas as passagens que aludem à vinda do Senhor, o filho de Davi, raiz de Judá, o renovo de Jessé, sobre o qual estaria o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. A vinda do Mestre, do Messias Salvador, também instauraria um novo pacto, diferente de todos os demais, onde os corações seriam então nele renovados e transformados em morada do próprio Espírito de Deus. O propósito, da vinda do Messias foi então desde Gênesis ser então ampliada. Isaías, de modo particular, o descreve como o servo sofredor, o homem das dores, que deveria levar sobre si os pecados dos homens, e também como protetor da boa notícia e da paz. Jeremias, o profeta, o descreve como um renovo justo e rei, que reinará sabiamente. Ezequiel, por sua vez, o descreve como um bom pastor que cuida do seu rebanho. Miqueias fala do lugar onde o Messias deveria nascer. Daniel profetiza a respeito do tempo de sua manifestação a Israel. Contudo, podemos dizer, cada profeta contribuiu com as suas palavras, com seus ensinamentos, com as suas profecias, com uma parte da descrição do santo que viria. Um rico e harmonioso quanto a respeito do Messias emergia das Escrituras, deixando claro ao povo escolhido a certeza de sua vinda e a necessidade de sua preparação para aquele grande dia. Apesar que muitas vezes nem sempre termos claro nas profecias ali a imagem formada, a imagem real de Jesus Cristo, mas, como vimos aqui, é notório. Todos os profetas, ao falarem da vinda do Messias, o deixam claro. Ele há de chegar, ele será o rei, ele apacentará o rebanho, ele será o servo sofredor que vai carregar sobre si os nossos pecados e crimes. Então, os feitos de Cristo, muitas vezes já estava aqui muito mais à frente, até mesmo da sua própria pessoa. E lógico, quando Jesus então começa a realizar aqui todas as profecias realizadas, feitas a respeito dele, o povo, lógico, se voltando para a palavra de Deus, passa a observar esses sinais presentes em Jesus Cristo e de fato o começam ali a reconhecer, De fato, tu és o Messias, tu és o nosso Salvador. Continuando aqui, sobre essa realidade, da previsão da vinda do Messias, nós entendemos que a vinda do Messias, como falamos, já estava prevista e planejada desde a eternidade no coração de Deus, antes de tudo, da própria criação do próprio homem, já havia um plano eterno para resgatá-los dos efeitos malignos e tenebrosos de cada fraqueza, de cada pecado cometido por essa realidade rebelde no coração do homem. Em seu amor, Deus já havia suprimido um meio de resgatar o homem de sua condenação de pecado. Alguém deveria assumir a culpa e pagar completamente esse débito para com Deus. Como não havia homem nesse mundo que teria condições mínimas para de fato sanar em Deus a culpa da humanidade, o próprio Deus, na pessoa de seu Filho, vem e reconcilia o mundo consigo mesmo. Aquela passagem que muitas vezes contemplamos
na própria Semana Santa, né? Onde relata essa entrega de Cristo para com todos, né? Ele reconcilia tudo nele. Nele tudo é renovado, tudo é transformado. Deus, então, não teria criado o mundo neste momento, mesmo diante do pecado do homem, a miséria humana, e assim o próprio homem, se não tivesse já incluído dentro do plano da criação um plano de salvação. Aí podemos pensar, mas padre, como assim? Deus já criou o mundo sabendo que o homem ia cair, ia fraquejar, e já aqui, né, antecipando, né, a salvação, já conduziu a história toda para essa, né, vertente, para essa realidade? Digamos que sim, né? O homem certamente, em algum momento, ele ia fraquejar, porque lógico, o homem é uma criatura, e como tal, né, não tem a perfeição, não tem a plenitude em si. Longe de Deus, longe, né, da presença do Senhor, o homem, ele é fraco, ele é limitado. Só em Deus, né, de fato, nós seremos capazes de alcançar a santidade, alcançar a plenitude, alcançar a perfeição. Então, Deus sabia que em momento ou outro, o homem iria se desviar da sua presença, da sua bondade, iria cair. E por isso, já sabendo disso, ele já tinha pensado como fazer para resgatá-lo. Onde de fato ele podia atrair novamente o homem ao seu amor. E foi por meio da encarnação, do sacrifício de Cristo na cruz, que de fato essa reconciliação foi possível. Assim, caríssimos, né? Dessa forma, podemos dizer que a obra de Cristo já havia sido então planejada de antemão e foi anunciada aos homens por meio da promessa da vinda do Messias Salvador, descrito na Sagrada Escritura por meio dos profetas. Como prometido e planejado, ele veio e vimos a sua glória como ungido do Pai. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós, ao encerrarmos essa primeira parte sobre a promessa da salvação, a vinda do Messias, nós vemos como que foi dito, né? Cristo não apareceu no mundo de uma forma inesperada. Não foi no momento, Deus quer que o Filho venha ao mundo e Ele o enviou de repente. Não. O anúncio, os sinais ali, já dado pelo próprio Deus, por meio dos oráculos, dos profetas, foram então mostrando à humanidade, mostrando ali ao povo de Israel, a nós, enquanto que um povo amado, que Ele nos enviaria o Salvador. E já, antes mesmo que nós pudéssemos conhecer a Cristo, Deus nos permitiu já ter conhecimento da sua obra, dos seus feitos. Daí, no momento que Cristo, ao se manifestar junto dos apóstolos, junto ali dos seus discípulos, estes, ainda que não plenamente cientes da pessoa de Jesus Cristo, foram capazes de reconhecê-lo através dos sinais, através da promessa que se realizava no próprio Jesus. Vamos neste momento agora falarmos um pouco sobre os nossos evangelhos. Certamente, para muitos fiéis, essa leitura, né, a leitura evangélica, ela é muito mais atraente, é muito mais próxima, é muito mais tocante a todos nós, porque temos aquela ideia que de fato ali, como de fato é, Cristo nos fala diretamente, Cristo nos fala pessoalmente, né, por meio dos nossos evangelhos. Os cristãos consideram os 4 evangelhos como o centro do Novo Testamento. A palavra evangelho vem do grego, que significa boa nova. Entre os cristãos,
passou a significar a mensagem de Cristo, aquilo que Jesus fez e disse. A igreja reconhece então 4 narrações dos evangelhos como divinamente inspiradas e canônicas. O evangelho segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Quando falamos aqui que a igreja considera e reconhece, 4 narrações dos evangelhos como divinamente inspiradas e canônicas, isso significa que, primeiramente, além dos 4 evangelhos que nós temos na Sagrada Escritura, existe alguns outros que foram escritos, mas, no entanto, estes, por faltar elementos não somente de fé, mas também humano, da parte de Jesus, essa coerência humana entre o divino e o humano, estes não foram aceitos pela igreja como divinamente inspirados. São reconhecidos como escritos, durante um período que aqui a comunidade católica, a comunidade cristã fora surgindo, mas, no entanto, pela falta desses elementos, de espirituais, elementos de coerência, de fé, também essa comunhão em Cristo, do humano e o divino, estes são considerados escritos apócrifos, que estão fora do cânon romano, fora da aceitação da igreja, como de fato divinamente inspirados. No entanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, estes sim, trazem elementos de que comungam plenamente da verdade vivida pelo próprio Cristo, anunciada pelo próprio Senhor. Os 4 evangelistas, então, São Mateus, São Marcos, São Lucas e João, têm aqui elementos que os fazem ser de fato uma presença viva do Senhor. Embora Marcos e Lucas não fazem parte dos 12 apóstolos, a tradição cristã do século II e IV representa os evangelistas por meio de símbolos, a figura de animais, da seguinte maneira. Mateus, primeiramente, ele é representado pela figura do homem, porque começou a escrever seu evangelho dando a genealogia de Jesus, aonde é muito visível nos escritos de São Mateus a dimensão da obra-prima de Deus, a criação humana. O homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. São Marcos aqui, ele é representado pela figura de um leão, porque começou a narração do seu evangelho no deserto, onde mora-se a fera. É muito visível, nos vossos escritos, a dimensão da força, a realeza, o poder, a autoridade, simbolizado pela imagem do leão. Lucas, representado pelo touro, porque começou a sua narração pelo templo, onde eram então imolados os bois, o sacrifício. Então, é muito visível nos escritos de São Lucas a imagem da oferta, da oferenda, do sacrifício prestado a Deus. João, ele é representado pela águia. Por quê? Por causa do seu elevado estilo do seu evangelho, que fala da divindade e do mistério altíssimo do próprio Filho de Deus. Atualmente, a teoria das fontes é uma teoria defendida pela maioria dos exegetas para explicar a formação dos evangelhos sinódicos. Essa teoria afirma o seguinte: Marcos é o mais antigo dos nossos evangelhos, seguido por São Lucas e São Mateus.
independente um do outro. Acredita-se que existiu um outro documento especial que havia palavras e discurso de Jesus. E este documento é hipotético, pois não tem conhecimento da sua existência, mas assim, existem indícios, talvez, que houvesse um documento único ali, que perpassava em meio à comunidade apostólica, e este, deve ter sido então escrito em grego, e é chamado, do alemão Quelle, fonte. Teria sido então aqui uma fonte usada pelos apóstolos para então compor, juntamente com o Evangelho de Marcos, os Evangelhos de Mateus e Lucas. Quanto ao Evangelho de João, foi escrito então em grego, por volta do ano 100 depois de Cristo. Assim, com esse levantamento de dados que fomos aqui apresentados, os nossos 4 evangelhos, podemos dizer, no primeiro momento, mesmo que aqui, de uma forma hipotética, se diga que São Mateus, São Marcos, São Lucas, os sinóticos, porque são muito parecidos, nos seus elementos, nas suas fontes, ali na realidade que Cristo falou e ensinou. Esses, talvez, como foi dito aqui, hipoteticamente, teve acesso a esse documento, essa fonte originária para os escritos evangélicos. No entanto, São Lucas, São João, foi escrito um pouco tardamente, um pouco depois, aonde é entendido que independente que Marcos, Lucas e aqui Mateus já tiveram ali escrito então os seus evangelhos, ainda assim São João não se utilizou destes para então compilar o seu evangelho, escrever o seu testemunho de fé. O evangelho então, ele foi anunciado oralmente e depois escrito. Uma tradição, O conhecimento da fé, primeiramente se dá pela via oral, o ensinamento oral, para depois, de fato, estar ali a ser escrito. Havia, então, um intervalo de 30 a 70 anos entre Jesus e o texto definitivo dos evangelhos. Na verdade, Jesus pregou sem deixar nada por escrito, nem tampouco mandou os apóstolos escreverem. A igreja admite, no entanto, 3 etapas neste período de tempo. Isso Jesus nunca teve a preocupação de realizar os atos, pregar a boa nova, anunciar o reino e fazer de uma forma não somente falada, mas automaticamente escrita, como era comum muitas vezes. O mestre, que tinha ali a missão, que tinha ali todo a inclinação para o ensino, este falava, explicava, orientava, e junto a ele sempre tinham ali 2 ou 3 escribas, homens encontrados na Sagrada Escritura com essa missão de colocar por escrito tudo o que fora dito, ensinado pelos seus mestres, para deixar como herança, deixar de fato ali o seu ensinamento vivo em meio à comunidade. No entanto, Jesus não fez. Jesus, em nenhum momento, ele tinha junto dele escribas, escrevendo dia e noite sobre os seus atos, sobre as suas falas, os milagres. E isso primeiramente foi o quê? Guardado. Isso foi de fato contemplado primeiramente pelos apóstolos ao presenciarem as curas, os milagres, os discursos de Jesus. E ainda mais, por mais que naquele momento eles não entendessem tudo que Jesus falava e ensinava, uma vez que viera o Espírito Santo, então Deus tudo revelou a eles. E neste momento, lógico, eles passaram a partir da pregação,
do anúncio, também ter essa preocupação de colocar por escrito. E foi o que fizeram então os nossos apóstolos. Daí essas 3 etapas para entendermos, né, este momento. Primeiro, de Jesus aos apóstolos. O primeiro momento em que então entendemos é o período que Jesus passou ali junto, né, ao meio povo de Israel, até ter junto a ele os apóstolos. Jesus pregava a boa nova usando uma linguagem dos rabinos, né, as parábolas, os ensinamentos por meio de histórias que traduziam ali um ensinamento, né, uma ordem para a vivência religiosa, familiar e até mesmo social. Após então a ressurreição, Cristo investiu os apóstolos da missão de pregar o Evangelho. Os enviou ao mundo para pregar a boa nova da ressurreição, o que se deu então após o dia de Pentecostes, aonde de fato tudo foi revelado, né, esclarecido em vossos corações. Um segundo momento dos apóstolos ali, já cientes da sua missão de anunciadores do reino, passamos então para as primeiras comunidades cristãs, que lógico surgira a partir do anúncio do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou, não abandonou os seus discípulos, enviou o Espírito Santo para orientar os apóstolos na fiel pregação do Evangelho. Ele mesmo, Jesus, né, disse: não vos preocupeis com o que havereis de dizer. A mensagem de Jesus foi levada de Jerusalém para Samaria, Galileia, a Síria, a Grécia, Roma e assim por diante, até os confins da terra, até os dias atuais. Essa pregação inicial, nós sabemos ali que é o anúncio primeiro de Jesus Cristo, é chamado de querigma. O primeiro momento do anúncio do reino, o anúncio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a sua pessoa, os milagres, a sua ação, né, salvadora no mundo, nós damos o nome de querigma. É uma pregação curta, que gerava então os frutos imediatos da conversão e adesão a Jesus, cujo tema central para o querigma, se de fato tão forte em seu anúncio, estava ali a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, obtida na cruz. A Páscoa, a ressurreição, que de fato são momentos culminantes da missão do próprio Senhor. Depois desse anúncio, começava então, em meio às comunidades ali, a catequese. Isso é, a educação para uma vida segundo a fé em Jesus Cristo. É essa etapa, então, que vemos iniciar as tradições orais e também os primeiros escritos que formaram mais tarde os evangelhos. Pois à medida que iam pregando o Evangelho, os apóstolos sentiram ali a necessidade de passar a colocar por escrito esses ensinamentos, que pregava então a toda a comunidade, e assim, para facilitar o aprendizado, né, por meio das parábolas, dos milagres, das profecias, narrativas, a paixão e ressurreição, para então poder transmiti-la com ricos de detalhes, ali o anúncio aos novos fiéis, às novas comunidades. O terceiro momento, a terceira etapa, então, partimos então agora das primeiras comunidades, essas que foram ali, né, formadas a partir da pregação dos apóstolos, seus ensinamentos, e também ali o testemunho escrito dos milagres do Senhor, das suas ações salvadoras em meio a este mundo. E agora, essas primeiras comunidades já formadas, orientadas pela própria fé em Jesus, passa agora aos cristãos, né, para todo o mundo. Os evangelhos
vem então ser um espelho da catequese, né? O catequese aqui enquanto querigma, que era feita nas primeiras comunidades cristãs. Nessa pregação estava incluído o conteúdo do querigma, passando, porém, uma formação cristã mais profunda para aquelas comunidades que ainda, de fato, não tinham ali se abrido, né, para a presença de Cristo na fé. Das diversas compilações, né, feitas, das diversas edições dos nossos evangelhos, até chegar ao seu resultado final, 4 foram então reconhecidas pela Igreja como canônicas. Isso é a autêntica palavra de Deus. Os 4 evangelhos são semelhantes entre si, porque tratam do mesmo tema: Jesus Cristo, a sua vida e a sua obra. Apresentam, sim, lógico, variações, né, diferentes, porque nasceram em comunidades diferentes. A intenção, no entanto, aqui não era por parte dos apóstolos fazerem uma biografia, uma história de Jesus. Queriam, sim, de fato, a partir dos relatos ali vividos, né, junto a Jesus, converter, esclarecer e manter vivo nas comunidades o compromisso com Jesus, recordando as suas palavras, sua morte e a sua ressurreição. Jesus, nesse momento então, entendamos, né, junto a todos os apóstolos, vier a ser então, como é até hoje para a igreja, essa fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento e, lógico, né, de testemunho para com toda a humanidade. Jesus, então, desde sempre, teve essa consciência precisa de ser Ele o portador definitivo da revelação e da salvação, e como tal, Ele falou e agiu como Salvador. Ele é o início, então, de uma nova tradição. Entendamos neste momento que os 4 evangelhos, ao relatar a cada momento, em rico em detalhes, a vida, a missão de Jesus, lógico, poderia ser meramente mais um entre tantos outros que estiveram ali a se declararem, né, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Porém, Jesus tinha uma realidade diferente de todos os outros falsos profetas, falsos Messias que surgiram neste momento. Ele não somente falava, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, mas desde o momento que Cristo assumiu o seu compromisso público como Salvador da humanidade, Ele o mostrou. As palavras, os milagres, os sinais, tudo isso, uma vez já profetizados e se realiza em sua vida, vem então dali como que um carimbo de validade. É Ele verdadeiramente o Messias, é Ele de fato o Salvador, né? O Filho de Deus esperado. Jesus certamente, como muitas vezes, né, Ele citou em meio ao seu caminhar com os discípulos nessa escola da fé, o Antigo Testamento, relembrando tudo que havia sido dito acerca dele. E lógico, reconhece a sua autoridade, né, enquanto palavra de Deus ali, proferida pelos apóstolos, mas ele também se coloca acima do próprio Antigo Testamento. Diz de si mesmo, está aqui aquele que é maior do que o templo. Aqui está algo mais do que Jonas. Aqui está algo mais do que Salomão. Diante da lei mosaica, base e fundamento de todo hebraísmo, ousou opor a sua autoridade mais alta. Ouvistes o que foi dito, porém Cristo irá dizer, mas eu vos digo, a propósito das 6 antíteses
no discurso da montanha, Jeremias irá escrever: aquele que pronuncia, mas eu vos digo, antes das antíteses. Apresenta-se não só como o legítimo intérprete da Torá, mas também tem a ousadia única e revolucionária de colocar-se em contraste com a própria Torá. Então Jesus é a plena realização do Antigo Testamento, mas também uma realização enquanto uma evolução da própria vontade de Deus. Cristo não somente ele completa, ele manifesta tudo aquilo que os profetas haviam dito, mas Jesus ele eleva um patamar ainda mais alto, né? A presença da fé, o mandamento de Deus, né? Tanto que ele irá dizer: eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, mas eu vim para elevá-lo a um fiel cumprimento. Então Jesus, ele eleva a humanidade, de fato, neste momento, a um conhecimento, uma vivência maior, a ser no projeto de Deus. Quando, porém, podemos dizer, a pregação de Jesus e a sua obra da salvação, tudo o que Jesus fez e ensinou até o dia em que foi levado ao céu, se tornaram palavra escrita nos evangelhos, segundo a mesma passagem espontânea já encontrada no Antigo Testamento. Surgiu automaticamente na igreja primitiva, a consciência de possuir, encarnada no livro, a palavra definitiva de Deus, que na pessoa de Jesus Cristo se havia tornado presente. Isso é, entendamos aqui, né? Tudo que Cristo falou, pregou e ensinou, ele o fez na verdade de Deus. E essa verdade, que foi então elemento tocante no coração dos homens, os apóstolos aqui, os evangelistas, tiveram essa preocupação de colocar tudo por escrito. Tudo que era referência no Antigo Testamento, e em Jesus se planifica, se realiza, os apóstolos, para mostrar essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, ele o faz por meio de uma escrita, onde coloca Cristo como sendo de fato essa união perfeita do Antigo com o Novo, e aonde, lógico, nos eleva, né, ainda mais ao encontro das promessas do céu. Então, Cristo presente na igreja, na nossa fé, nos evangelhos, é o principal elo, é o nosso caminho único e verdadeiro, que ele poderá nos levar ao encontro do próprio Senhor. A igreja apostólica, neste momento, lógico, coloca ao lado dos escritos do Antigo Testamento, que era para eles, né, considerada, né, a Sagrada Escritura, alguns escritos seus, a começar pelos evangelhos, porque tem o mesmo caráter divino dos primeiros. Então, essa realidade que os apóstolos tiveram ali, né, ao perceberem que os seus testemunhos, os seus escritos, em nada se diferenciavam aqui do Antigo Testamento, a Sagrada Escritura até então, né, dada por Deus aos homens, eles fizeram para de fato fazer-nos entender a presença do Messias não se manifesta somente no hoje, no agora, mas ao unir os dois testamentos, demonstra aqui os apóstolos essa unidade, essa perfeição no projeto de Deus, que, como falamos no início aqui da nossa reflexão, se deu não somente no agora, nesse instante, mas a vinda, a ação, né, o realizar, né, da pessoa de Jesus neste mundo, é um fato que viera mesmo aqui antes da própria criação. Antes que o mundo fosse criado, o homem fosse criado, e tivéssemos a necessidade de sermos resgatados, Cristo ali já estava, em Deus, se preparando, agindo conforme a vontade de Deus.
E Ele o fez até o fim, e nós sabemos, né, na obediência plena, Cristo realizou em tudo a vontade de Deus, até na morte, né, na morte da cruz. Chegamos então a este momento final, para a nossa reflexão sobre a Sagrada Escritura, onde tocamos nessa parte final os escritos apostólicos, onde é aqui muito visível o nascer da igreja primitiva, o nascimento da igreja a partir da ação do próprio Espírito Santo, que conduz os apóstolos, as comunidades ali, a não somente, né, viverem a fé, mas expandi-la, fazer de fato chegar a todos aqui os feitos do Senhor e ao mesmo tempo ser esse convite a todos nós a ingressarmos neste caminhar na fé com Cristo, aonde nós sabemos que entre os relatos, né, apostólicos, o testemunho apostólico, se destaca muitas vezes aqui Paulo, que é o apóstolo das missões, o apóstolo aqui do anúncio, né, nessas comunidades, não somente pelo seu fervor na fé, mas também, lógico, pelo seu profundo conhecimento acerca da fé, não somente cristã, mas também judaica. Então, Paulo se torna uma voz facilmente aceitável e compreendida por todos, porque ele fala na linguagem de todos, porém, ele fala a verdade do Cristo, a verdade do Senhor. Dizemos então aqui, os apóstolos com autoridade derivada da missão que lhes fora confiada pelo próprio Jesus histórico e pelo Cristo ressuscitado, anunciam o Evangelho da salvação na lúcida consciência de ser então mediação humana da definitiva palavra de Deus revelada e realizada em Jesus Cristo. É a palavra de Deus que eles pregam por toda parte com a coragem e o testemunho, junto aos judeus e gentios. Essa palavra presta serviço de testemunho a essas comunidades que irá nascer a partir do anúncio da fé e a ação missionária dos apóstolos e de seus colaboradores, feita também ela de gestos e palavras, provocada o crescimento da igreja, que Lucas descreve nos Atos dos Apóstolos simplesmente como crescimento da palavra. Então, os apóstolos, a partir da experiência pessoal na fé, do iluminar pela ação do Espírito Santo os vossos corações, se colocam nessa missão de ser eles agora anunciadores, o testemunho real e verdadeiro do próprio Jesus. E justamente com o anúncio da palavra, nós vemos muito presente ali, junto ao anúncio, né, os escritos apostólicos, a missão dos apóstolos, a própria ação salvífica, os milagres que eles operavam em favor da humanidade por meio da fé em Jesus. Aqui recordamos, por exemplo, São Pedro, na entrada do templo, naquele momento que aquele homem, né, coxo, aleijado ali, jogado à porta, pedindo a sua esmola, ele então se dirige a Pedro e pede a ele ali um trocado, uma moeda, para que pudesse se alimentar, sobreviver. E São Pedro, naquele momento ali, olhando para aquele homem, com o coração tomado de Cristo, da sua compaixão para com todos nós, ele olha profundamente para aquele homem que sofre e lhe diz: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Então, por Jesus Cristo, eu lhe ordeno, em nome de Jesus, eu lhe digo, levanta-te e anda. E naquele momento, aquele homem, vendo a palavra de força, a palavra de verdade, proferida por São Pedro, ele se levanta e passa a caminhar. Por quê? Porque justamente com a palavra de Pedro, está presente também a ação do próprio Espírito Santo, a ação do próprio Senhor, né, que ali curou e libertou aquele homem. Deus então, meus caros, continua
na pregação apostólica, a proclamar a sua palavra, a difundir o vosso amor, a promessa da salvação, a mesma que Deus pronunciou em Jesus Cristo. Deste modo, Paulo, de modo em particular, irá escrever: por essa razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido a sua palavra, que vos pregamos, não com palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, os fiéis. Através da pregação de Paulo, aonde não somente ele fala e age, o poder de Jesus Cristo, a fé e a salvação, não provém senão, lógico, do próprio Cristo. Não é meramente aqui a audição da palavra pregada pelo apóstolo que faz o milagre acontecer, mas o próprio agir de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. A carta de Paulo deve então obediência, como se ele falasse de viva voz. Todos os crentes da comunidade deverão tê-la em vossas mãos. Assim, as comunidades também vizinhas, também muitas vezes, serem então aqui merecedoras dessa carta circular, essa palavra de vida que ali era difundida em meio ao coração dos homens. Cartas de Paulo e escritos do Antigo Testamento, neste momento aqui, são colocados na mesma consciência da igreja primitiva, no mesmo nível de importância e valor, pois são sagradas escrituras. Tanto a palavra do Antigo Testamento, bem como os escritos de Paulo, trazem muito aqui a presença da fé, a presença do Senhor. O mesmo também fará aqui o autor do Apocalipse, se ele ameaça quem quer que ouse acrescentar ou tirar alguma coisa das palavras do seu livro profético. Isso significa que lhes atribui a mesma autoridade que se atribuía aos escritos dos antigos profetas. Também o Apocalipse é sagrado, a qual nada se pode acrescentar ou tirar. Pois nós sabemos que os escritos apostólicos, aqui, têm de uma grande importância para as comunidades, que não é somente anunciar, mas é também criar a base da segurança na fé. E no momento que aqui os escritos apostólicos fossem então ali, redigidos de uma forma não muito justa e verdadeira, fossem copiados, por assim dizer, acrescentando ou tirando qualquer palavra que seja, isso, lógico, iria esvaziar a mensagem, ia retirar de fato ali a graça de Deus, a vontade do Senhor, o projeto da salvação. Por isso que, por ser sagrado, o escrito bíblico, principalmente aqui, aquilo que relata a vida, a história, a ação do próprio Senhor em meio a este mundo para a nossa salvação, por ser um escrito sagrado, qualquer interferência humana nos tira aqui a oportunidade de nos saborearmos aqui da salvação do Senhor. Concluindo então este momento, portanto, tanto para o antigo como para o novo Israel, as Sagradas Escrituras não contêm somente a palavra do homem que escreve, que redige a palavra de Deus, mas também aquela palavra que Deus, em várias vezes, em momentos e ocasiões, e de muitas maneiras, havia dirigido aos próprios homens, através dos seus mensageiros. Aqui lembramos os oráculos, os anjos, os profetas, o próprio Jesus Cristo, e neste momento, lógico, da igreja nascente, a comunidade primitiva que ali se eleva à condição de um culto sagrado. Deus fala por meio dos apóstolos,
como testemunhas fiéis. E nesse momento, lógico, é que recordamos que estes falam de tudo aquilo que não somente viram, mas também ouviram, daquilo que presenciaram pela graça de Deus. Por fim, então dizemos aqui que, lógico, esses mensageiros, sendo os últimos, que de fato testemunharam a vida de seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nada mais são do que de fato o ecoar da voz do Senhor. São elas mesmas, a palavra de Deus ali, falada pelos profetas, que vão dar essa continuidade para o agir de Deus em meio a este mundo, presente em nossa fé, em nossa igreja. Assim, meus caros, chegamos a este final, mas nessa esperança, que vocês possam, a partir dessas pistas aqui colocadas acerca da palavra de Deus, dos nossos evangelhos, crescer nesse querer mais, no conhecer mais. Eu sempre falo e digo, quanto mais se conhece, mais se ama. Mas também, quanto mais se ama, também nós somos chamados a conhecer. Então faça essa experiência, se deixe tocar pela palavra de Deus, não somente na oração, mas também no próprio estudo. Estudar, muitas vezes, a palavra de Deus nos mete um pouco de medo, porque talvez nos consideramos incapazes de compreendê-la. Mas, no entanto, lembremos, a palavra de Deus é uma palavra viva. O Espírito de Deus está presente nela. Então, aquele que se abre para o estudo dessa palavra, lógico, por ela é transformada. E é este nosso desejo aqui em nossa paróquia São Benedito. Que você possa, nessa experiência pessoal na fé, com Jesus Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos, ser tocado. E ser tocado por Deus não é somente motivo de alegria para nós, que fomos curados, libertos pelo Senhor, mas também, lógico, entendamos, ser tocados pela palavra do Senhor implica-nos a missão de testemunhá-la diante do mundo. Como assim fizeram os nossos apóstolos? Tiveram seu encontro com Jesus na fé, foram tocados pela graça de Deus e, lógico, se tornaram para todos nós aqui esse alicerce, essas pilastras na fé seguras que podemos apoiar, para que a gente possa não somente conhecer a Cristo, mas também com Ele caminhar para a vida eterna. Deixa aqui então a nossa bênção, para que a gente possa de fato crescer nesse conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, ainda mais para servi-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.